Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicário Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu vou pedir ao Ministério de Música que cante mais uma vez só o refrão do Salmo de hoje. Vocês estavam todos acomodados para escutar a homilia, mas eu queria que a Assembleia também cantasse junto esse refrão do Salmo de hoje. Vamos cantar todo mundo junto. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Mais uma vez. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Às vezes nós lemos um texto bíblico ou cantamos um salmo e não entendemos ou compreendemos o que o salmo está querendo nos dizer ou o que aquele texto bíblico está falando. O refrão do salmo de hoje, o Salmo 79, canta, responde à primeira leitura da profecia de Isaías. É uma resposta e abre os nossos horizontes para compreendermos de fato o que é que Isaías está falando, de quem Isaías está falando. Ele conta uma metáfora, uma parábola, falando de forma belíssima como Deus cerca de cuidado um povo, protege esse povo e lhes oferece uma terra. Um amigo meu possuía uma vinha infértil em costa, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Isaías está falando aqui, caríssimos irmãos e irmãs, da eleição do povo de Israel, quando ainda estavam lá no Egito, e Deus olha para esse povo, tira esse povo da escravidão, durante a caminhada no deserto, vai preparando esse povo para que ele possa agora assumir essa terra. Então, tirou as pedras, preparou e plantou videiras escolhidas. Então, um povo escolhido leva para a terra prometida, e Deus deposita naquele povo a esperança. Esse povo vai ser diferente, esse povo vai me honrar com os lábios, com as mãos e com o coração. Mas lá no finalzinho do texto, nós escutamos: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. De fato, quando o povo de Israel toma posse da terra prometida, eles perdem de vista a obediência a Deus, desvia o olhar de Deus, e por isso começam a praticar as injustiças e cometer todo tipo de iniquidade. E qual foi, caríssimos irmãos e irmãs, o salário disso? O que é que acontece com esse povo? O texto de hoje ainda relata isso. Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uva selvagem? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. O profeta fala justamente do momento mais difícil do povo de Israel, quando eles perderam a terra, quando foram exilados, não dizimados, mas foram exilados da terra prometida. Justamente aí os textos vão se encaixando e nos mostrando que em virtude
das injustiças e das iniquidades, eles perderam a terra prometida, foram exilados. Podemos agora trazer para a nossa vida também esse texto. Nós podemos, caríssimos irmãos e irmãs, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas injustiças, perder a terra prometida. Mas agora, não é a terra onde corre leite e mel, mas é a terra ou o território celeste, a vida eterna. Então, a primeira leitura já nos posiciona numa outra perspectiva. Por causa das injustiças, das iniquidades, o povo de Israel foi exilado. Perderam a terra prometida. Saíram do lugar onde Deus havia preparado para eles. Pode isso também acontecer conosco, se nós não buscarmos a viver a obediência, a escuta e o serviço fiel a Deus, que todos os dias nos chama para essa missão. Por isso, então, quando a gente se volta para o Evangelho, nós iremos encontrar Jesus, que usa quase a mesma parábola para acusar os sumos sacerdotes, os anciãos, das suas práticas injustas, porque eles eram os responsáveis para cuidar da vinha do Senhor. Aos sacerdotes e aos anciãos eram dado a missão de cuidar do povo, e eles então negligenciaram essa missão. E agora Jesus, além de usar essa parábola, ainda mostra que eles não cuidaram da vinha e ainda não deram os frutos quando foram buscar os frutos. E por isso então, aqueles que iam para colher os frutos do amor, da bondade, da justiça, os profetas que por ali passaram, eles não eram acolhidos, alguns foram até mesmo expulsos, outros mortos, e por fim, vem um filho do dono da vinha, que é o próprio Jesus, que vem também ao encontro desses sumos sacerdotes e mestres da lei, para colher os frutos dessa sua missão. E eles então recusam e muito mais ainda, procuram uma maneira de matá-lo, e tira a vida do filho do dono da vinhateira, que é o Filho de Deus. Mas Jesus hoje fala para aqueles sumos sacerdotes, enquanto eles dizem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Perspectiva do sumo sacerdote e dos anciãos, iria acontecer isso. Mas o Senhor usa uma outra pequena parábola para dizer justamente isso: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Caríssimos irmãos e irmãs, a morte aqui não é mais física. A morte, na perspectiva do Evangelho, é justamente perder o reino de Deus. E de fato, se há vida em Cristo, se só existe vida em Deus, perder o reino de Deus é perder então a vida. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, estão correndo risco de perder a vida? Quantas pessoas estão correndo o risco de se colocarem à margem do reino de Deus, justamente por causa das suas injustiças, por causa dos seus pecados, por causa justamente daquilo que nós encontramos na primeira leitura, das suas iniquidades. A liturgia de hoje, toda ela, revela o quanto Deus é amoroso para com seus filhos, mas essa resposta de amor não havendo, os seus filhos podem perder o reino. Nós podemos perder o reino. Mas Jesus diz: o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Deus continua a esperar. Deus continua a confiar em alguém que vai produzir frutos. E por isso então, agora, quem é esse povo que assume o reino de Deus e que Deus espera dele produzir frutos e frutos bons?
é justamente, caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que começam a fazer parte do reino de Deus por uma comunhão perfeita com o seu Filho. Ou seja, todos nós, os batizados, por participarmos da vida nova em Cristo Jesus, somos agora convidados a cuidar da vinha do Senhor, e cuidando dessa vinha, nós devemos produzir bons frutos. E quais são os frutos que nós devemos produzir? São Paulo, na carta aos Filipenses, diz: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Então aqui está aqui, quais os frutos que nós devemos todos os dias produzir para o reino de Deus. Quais são os frutos que todos os dias nós devemos produzir para que um dia possamos oferecer a Deus os frutos da nossa fidelidade. Sejamos então homens e mulheres que vivem e praticam a verdade. O próprio Jesus um dia disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é preciso que nós, enquanto cristãos, façamos uma opção e que possamos viver todos os dias a nossa vida pautada na verdade, na justiça, naquilo que é respeitável, sendo homens e mulheres que buscam cultivar-se puros diante de Deus. Sejamos pessoas amáveis, sejamos pessoas honrosas, e que tenhamos, caríssimos irmãos e irmãs, em nossa vida, aquilo que é virtuoso. O mundo está gritando por pessoas virtuosas, e nós não podemos nos nivelar por baixo. Nós sabemos que as pessoas estão perdendo de vista aquilo que lhe constitui como ser humano, aquilo que é belo. As pessoas estão se desvalorizando, e a própria sociedade, numa conjuntura que nós estamos vivendo a cada dia, desvaloriza ainda mais o ser humano, desvaloriza ainda mais as pessoas, desclassifica sobretudo a figura feminina. As mulheres hoje, sem ofendê-las, claro, mas todos nós sabemos como muitas mulheres se comportam, como elas vivem, coitadas, se tornam como se fossem produtos, se expõem o tempo todo, e quanto mais expostas estão, parece que é mais belo. Mas isso, caríssimos irmãos e irmãs, é uma conjuntura de uma sociedade que vai tirando a sacralidade daquilo que é mais sagrado, que é o ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e devemos então viver e nos comportar assim. Então Deus continua a se derramar de amor para conosco, e nós somos convidados a dar essa resposta também por meio do amor, por meio da fidelidade, buscando então aquilo que é honroso, que é virtuoso, e vivendo e construindo a nossa vida de modo que mereça louvor. As pessoas precisam louvar a Deus pelo comportamento de cada um de nós. As pessoas precisam olhar para a nossa igreja e ver em nós sinais da presença do sagrado. As pessoas precisam sentir a presença de Deus em nosso comportamento, em nosso jeito de ser igreja, em nosso jeito de viver a nossa fé, em nosso jeito, caríssimos irmãos e irmãs, de conduzir a nossa vida em todos os aspectos. Até mesmo quando estamos reunidos como amigos, no grupo de amigos, a maneira como nós conversamos, as palavras que nós proferimos, tudo isso mostra se nós somos pessoas virtuosas, se nós somos pessoas amáveis, se estamos buscando honrar-nos e honrar a Deus, e se somos pessoas que estamos buscando nos conservar nessa pureza de coração, nessa pureza de alma. Por isso então, toda a liturgia faz esse convite para todos nós, um convite verdadeiro à conversão, a converter-nos a um Deus que insiste em nos amar e espera que aconteça uma verdadeira conversão
e que dos seus filhos ele possa colher então bons frutos, frutos de justiça, de bondade, de misericórdia, de caridade, que ele possa colher frutos do verdadeiro amor, para que verdadeiro amor que nós possamos devotar a ele e aos nossos irmãos. Por isso a liturgia de hoje faz esse apelo a todos nós, e devemos então voltar para nossas casas pedindo ao Senhor. A liturgia de hoje nos move para uma prece, para uma oração pessoal, pedir ao Senhor que nos conceda a graça de nos tornarmos pessoas virtuosas. Pedir ao Senhor que nos conceda a graça da verdadeira conversão, que nós possamos pensar mais naquilo que falamos, pensar mais no nosso comportamento, seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho. Nós devemos nos olhar e confrontar a palavra de Deus, confrontar o amor de Deus para com a nossa vida, nos perguntarmos: será que enquanto cristão eu estou respondendo a esse chamado de Deus em minha vida? Será que eu não preciso mudar um pouco mais? O que é que eu preciso estar mudando? Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, permanecer do jeito que nós estamos diante da palavra de Deus que para nós hoje está sendo anunciada. Não é possível que após escutar a palavra de Deus, ver o quanto Deus nos ama e nós sairmos daqui e voltar para a nossa mesma vida de antigamente. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que São Paulo, ao exortar aos filipenses, espera daquela comunidade. Ele vai dizer algo muito interessante: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, não vos inquieteis com a vida que você viveu até agora. Se você não estava na presença de Deus, se você não estava cumprindo com os ensinamentos de Deus, não se inquietem com isso. Mas a partir de hoje, a partir dessa escuta, mude de vida, assuma uma vida nova, tome uma postura diferente, seja um homem e uma mulher virtuoso, virtuosa, tenha fé realmente que se torne numa realidade, abrace esse chamado que Deus nos faz, esquecendo o que passou, e vamos então viver uma vida nova. E de fato, caríssimos irmãos e irmãs, o ano já está terminando, já estamos no mês de outubro, novembro e dezembro. Olhando para trás, quais são os frutos que durante esse ano nós produzimos para o reino de Deus? Já está na hora de começarmos a fazer um balanço da nossa vida enquanto cristão. As empresas começam a fazer o balanço dos seus lucros, né? Senta lá os donos, os gerentes, e vão fazer um balanço de como foi o ano nos seus investimentos. Nós, enquanto cristãos, devemos começar a fazer um balanço de como foi a nossa vida e quais foram os frutos que nós produzimos para o reino de Deus. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se até agora não produzimos nenhum fruto, Deus espera que a partir de hoje possamos tomar consciência do seu amor para conosco e, ao responder ao seu amor, começar então a produzir esses bons frutos. Peçamos a Nossa Senhora, nesse período agora que celebramos o novenário de Nossa Senhora Aparecida, que ela interceda por nós, para que possamos, assim como ela, compreender o chamado de Deus e nos colocarmos a serviço do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovemos a nossa fé.